Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para a sua insegurança. E antes de falarmos sobre o nosso assunto, por favor, se inscrevam no nosso canal, cliquem, curtam, deem sugestões e comentários, que é super importante para a gente estar cada vez mais convidar pessoas interessantes e muito famosas, como o nosso convidado de hoje. O nosso assunto hoje é insegurança no futebol e convidamos o atleta e criador de conteúdo Igor Rezende. Tudo bom, Igor? Tudo bom, Jô. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a você pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre insegurança do futebol. Mas antes de mais nada, conta um pouquinho da tua vida, porque tu é super conhecido no meio, né? Mais ou menos, de certa forma. Além de ser lindo, né, gente? Ele é um gato super lindão. Conta Obrigado. aí da tua vida pra gente. Resumindo numa história curta, digamos assim, eu sou atleta e vivi do futebol praticamente minha vida inteira. E meados de 2018 eu comecei a migrar para o lado da internet meio que por acaso. Um criador de conteúdo chamado Lucas, do canal Brasil Kickers, ele já tinha um canal dele estabilizado. E ele gravou com um goleiro que jogou comigo no Rio de Janeiro. E o Felipe acabou me indicando para participar desse canal. Algumas trocas de ideias depois, uma gravação ou duas. E acabou que deu liga. A coisa funcionou e fluiu muito bem. E desde 2018, então, eu tô criando conteúdo Mas na era um internet. canal de quê, esse canal de futebol dos Kickers? Falava... O Brasil Kickers é um canal criado pelo Lucas Queiroz, que fica em São José dos Campos, aqui pertinho de São Paulo. E ele já gravava, já tinha algum tempo. Mas ele falava sobre futebol? Futebol tipo, no geral. São tutoriais, dicas, ensinamentos. Vou dar um exemplo para você. Digamos que o Neymar agora está machucado, mas digamos que o Neymar faça um gol de falta. E aí o nosso conteúdo era como que é a cobrança de falta do Neymar. Como é que é a posição do corpo dele, aonde que ele bate na bola, qual a parte do pé que ele usa, quantos passos ele dá. A gente faz a gente disseca o assunto, disseca a imagem, vê tudo o que é feito e aí a gente replica para poder ensinar para quem está assistindo a gente. Que bacana. E assim as pessoas vão aprendendo, né? Sim, sim, bastante. E antes da gente entrar eu queria te perguntar sobre as escolinhas, eu queria entender, então tu joga no futebol 7? Hoje eu jogo no futebol 7, no Corinthians. E qual é, no Corinthians, e qual, pessoal corintiano, e qual é a diferença do futebol 7, do futebol de salão e do futebol de que a gente assiste aí de grama? Basicamente... Desculpa essa pergunta, não, porque eu acho não. que muita gente não sabe, né? Sim, tem pessoas nas mais diversas gamas aí do esporte. Tem gente que acompanha um pouco mais, acompanha um pouco menos, isso é normal. Basicamente o que muda é mais o terreno de jogo. O futebol que a gente está acostumado a ver na TV é num campo muito maior, muito mais espaço. O futebol de 7 tem características mais parecidas, acaba sendo uma mescla entre os dois, entre o futsal e o campo. É numa quadra um pouco mais reduzida, mas ainda assim é um gramado sintético. E no futsal é um tablado, é um piso, basicamente um salão, por isso o futsal, futebol de salão. Ah, interessante. Ainda menor. E a quantidade de jogadores? O futsal tem 5, o futebol de 7 tem 7 e o futebol de campo tem 11. Futebol 7, gente, porque tem 7, entendeu? Super importante. Não, é bom, a gente liga Perfeito. essas... E daí tu começou, e tu é goleiro? Sou goleiro. E conta pra gente como é, assim, viver de futebol no Brasil. Tem lados bons e lados ruins, digamos assim. Ao mesmo tempo que você vive essa paixão desde muito cedo, porque praticamente toda criança que nasce no Brasil tem o sonho em algum momento de ser jogador de futebol, que cresce bombardeado com essas imagens do futebol, do glamour, da competição, de poder mudar de vida também num caminho mais fácil, digamos assim, do que outros caminhos, às vezes pelo estudo, que a gente recomenda que vá mais pelo caminho do estudo, mas o futebol acaba sendo uma solução mais fácil. E eu comecei desde muito cedo nessa profissão, basicamente como todo garoto que é incentivado pelos pais nesse caminho. E tu ia para as escolinhas, teus pais te levavam? Eu comecei a jogar mais na rua, né, nos parques, nas praças, mas logo cedo também comecei a entrar numa escolinha. Na época era a escola de bola do Marcelinho Carioca. Nossa, essa é antiga, hein? Muito tempo, lá na Penha. E daí tu foi pra escolinha, teu pai te levava? Até mais ou menos alguma coisa entre os 9 anos de idade e os 12, por aí. E tem muitas escolinhas dessas, né, por aí. Espalhada no Brasil todo. Então a gente vê uma coisa que eu queria te perguntar, né? Tem muitas vezes que as crianças estão indo na escolinha e daí chega o pessoal do clube, da escola e fala: o seu filho tem aptidões, mas a gente precisa ir para outra cidade, outro estado. E os pais vão e levam. São muitas vezes pessoas que não têm condições financeiras. Isso é uma coisa correta? Como é que tu acha que as pessoas deveriam encarar isso? Porque
Isso aconteceu comigo. Uma funcionária que eu tinha falou: olha, dona Jo, o Santos me chamou, meu filho e tal. E ela fez toda uma mudança de vida para o filho dela poder ir para a escolinha. Ele ficou lá 6 meses e depois não nasceu. Então, o que tu acha dessas escolinhas que fazem essas mudanças dos pais? Nesse caso específico, eu acredito que tenha sido as categorias de base, porque as escolinhas de futebol, por assim dizer, elas não têm esse poder financeiro, esse poder de convencimento de fazer, de ter mudança de cidade e tudo mais, porque acaba sendo um serviço é uma escola, é um ensinamento. Então, diferentemente de um clube, quando é um clube, aí sim, geralmente nos casos dos clubes maiores, no caso do Santos, por exemplo, é um clube que geralmente tem um aporte financeiro um pouco melhor, que tem uma estrutura melhor, que pode fornecer condições de, por exemplo, você ter um menino numa cidade um pouco mais distante e ele poder vir com a família, dependendo do nível de qualidade que ele tem e do nível do interesse do clube também. E eu acredito que seja um modelo, de certa forma, mais ideal do que o que a gente vê muitas vezes por aí, que é um modelo dos clubes menores, com menos condição financeira, que é quando o menino vai embora e deixa os pais para trás. Digamos assim, por exemplo, tem um menino, eu joguei com um menino que ele era de Rondônia, e a família dele ficou em Rondônia e ele veio para o Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo, então, e ficou distante. Então, essa distância eu acho que é um pouco mais perigosa. Eu prefiro que seja dessa forma, que o clube tenha condições de ajudar e trazer os pais junto. Porque a gente também entra na insegurança, né? Que muitas vezes os jogadores, os atletas, de uma maneira geral, por estarem longe dos seus familiares, eles sofrem. Tem muita insegurança? Você acha que passa assim, hoje eu não sei se eu vou jogar bem? Como é que é essa coisa na cabeça de vocês, atletas? Tem uma certa quebra de realidade, depende muito da criação, depende muito da maneira como você enxerga o mundo também. Eu, por exemplo, eu fui viver essa vida de alojamento, digamos assim, só na casa dos 20 anos de idade. Então, tem meninos que com 12, 13, 14 já vivem isso. Eu, na fase mais nova da minha vida, eu não cheguei a pegar esse momento. O clube onde eu estava, minha família estava por perto. Então, eu não precisava passar pelo ambiente do alojamento, só precisei passar depois de mais velho. E, querendo ou não, dá um certo baque, dá uma certa insegurança, porque você não está mais no conforto do seu lar, você não está mais no paparico dos seus pais, digamos assim. Então, tem essa pequena quebra de um padrão de rotina que você está acostumado. Você tem que se virar um pouco mais com certas coisas, lidar com pessoas diferentes, com criações diferentes, com jeitos e visões de mundo diferentes. Então, justamente dependendo da distância, quanto maior é a distância, mais inseguro você fica, no sentido de, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo que eu quero? Estou disposto a encarar isso aqui? Por quanto tempo eu preciso encarar isso aqui? Quanto tempo eu aguento passar por esse processo de distanciamento da família, dos amigos? São uma série é um xadrez mental que acaba acontecendo. Não é fácil, né? Não é fácil. Por favor, eu queria falar com nossos engenheiros para colocar umas fotos do Igor, porque o Igor é um gato, gente, lindo, super inteligente, super fofo, eu já virei fã. Muito obrigado. E aqui são algumas fotos do Igor. E Igor, por que ser goleiro? Desde criança tu já teve essa aptidão? Na escolinha o pessoal te colocou? Como é que foi que tu tendeu para essa parte? Eu acho que é um pouco da aptidão, para você ver. Eu tenho 29 anos e até hoje eu não sei responder bem essa pergunta. É uma coisa de... É paixão. Você acaba se descobrindo em alguma coisa que mexe com você de uma maneira diferente. Eu escutei uma vez numa entrevista em algum lugar, o cara falando que o seu dom é aquilo que você faz da melhor maneira com o mínimo de esforço. E foi o que eu encontrei no futebol sendo goleiro. Era aquilo que eu fazia da minha melhor maneira, na minha melhor versão, com o mínimo de esforço possível. Não que eu não me esforçasse, não me dedicasse, mas era mais natural do que as outras coisas que eu tinha feito até então. Dá para colocar que talvez eu era uma criança um pouco estranha, que gostava de cair no chão, não sentia dor, não sentia problemas em me arremessar nas coisas. E basicamente o goleiro é isso, ele se arremessa no chão para tentar impedir uma bola que vai no gol, mas que provavelmente vai ser uma bolada nele mesmo. É um pouco controverso com relação à própria saúde, mas, enfim, bateu comigo. Uma boa análise, eu nunca tinha pensado nisso, né? Realmente, a bola vem, a gente tem que segurar. Então tu era a criança que jogava no chão para pegar para brincar basicamente com o cachorro. Isso. Incrível. E a gente tem algumas outras fotos aqui. E tu joga hoje no Corinthians. Corinthians Futsal 7. E como é esse campeonato de futebol 7? Tem patrocínio? A gente não tem? A gente precisa ter?
Como é Conta pra gente um pouquinho. Hoje o cenário do futebol 7 ele ainda está se desenvolvendo. Ele está brigando ainda pela profissionalização porque tem muitos praticantes, se você levar em consideração desde o amador, a galera que bate uma pelada no final de semana, ou às vezes no final de um expediente durante a semana, geralmente é num fut 7, é numa quadra de futebol 7, até a galera que leva um pouco mais a sério, que vai mais pro lado competitivo. Só que a profissionalização ela ainda passa pelo investimento. E como o cenário ainda está se fortalecendo, ainda está se fomentando, ele carece ainda de visibilidade, o investimento não é tão grande, o aporte financeiro não é tão grande como, por exemplo, no futebol de campo, que já está há mais de 100 anos aí, estabilizado, já é uma paixão nacional e internacional. Então, está caminhando, a passos vagarosos, mas está caminhando. Mas se uma empresa quiser investir, ela faz como? Ela entra em contato com quem? Tu quer deixar teu recado, teu contato? Eu não sei como é, porque muitas vezes alguém está assistindo e realmente gosta, puxa vida, eu quero investir. Como é que a empresa faz para investir no futebol 7? Basicamente, hoje é o contato direto, é buscar a agremiação a qual você quer fazer uma parceria, uma sociedade, você ir direto. Hoje tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo nas redes sociais, então esse contato acaba ficando mais facilitado. Então, basicamente, a empresa ou a marca interessada, basta entrar em contato com o clube. Passa o teu Instagram. Opa, @Igor Rezende, por favor, me sigam. E ele é um gato, e as gatinhas todas vão seguir o Igor, que ele é muito fofo, gente. Obrigado, vou ficar constrangido. Eu já deixei ele 2 vezes constrangido. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre os clubes que a gente estava falando, mas o futebol 7 não tem ainda um público tão... um público grande como a gente tem hoje no futebol de grama, né? Não, tá bem distante ainda. E o que tu acha do que acontece com os torcedores, essas brigas de torcedores, essas ameaças que o futebol de grama, que eu acredito que tu possa responder, o que tu acha que acontece quando o pessoal resolve brigar? Eu tinha uma visão mais simplista da coisa, que é o básico, é o preceito básico de todo mundo, que é o do repúdio, de você não entender por que pessoas saem de casa só para trocar soco com outra pessoa, por causa de uma paixão, no caso o esporte, no caso o futebol. E quando eu comecei a emergir mais na área da criação de conteúdo, na parte de atleta eu não via tanto, eu via mais com o repúdio de um atleta de, poxa, eu posso ser o próximo agredido, minha família, alguém próximo de mim. Então, eu só via com essa distância do repúdio. Só que eu nunca analisei, eu nunca tive a oportunidade de olhar da parte de dentro do que acontece numa torcida organizada, principalmente, que é geralmente quem tem essas questões mais peculiares. Quando eu comecei a entrar na criação de conteúdo, eu comecei a olhar por um outro prisma. Eu comecei a tentar entender. Boa parte deles, não dá para mensurar quantos %, mas boa parte realmente é para torcer, tem a paixão, essa paixão pelo clube vai realmente à flor da pele. Só que literalmente tem caras envolvidos nessas agremiações que é apenas para trocar porrada. Eles já vão com esse intuito. É só para sair no soco. Não dá para generalizar, isso deve ser uma parcela mínima de torcedores organizados, digamos assim. Mas tem gente que sim, está lá só para poder brigar, só para extravasar um estresse da semana, alguma dificuldade que tem na vida, qualquer questão pessoal. Encontrou uma forma de legalizar a porradaria na rua. É basicamente isso. Que triste, né? Infelizmente acontece. Eu sou de Porto Alegre e lá a gente tem muito Grêmio e Internacional. Então, desde criancinha, as pessoas vão nos estádios e lá, antigamente, não tinha tanto dessas brigas, mas agora parece que virou uma coisa nacional, né? É porque eu enxergo que talvez hoje, até por causa das redes sociais, com toda essa facilidade de você ter informação, é muito fácil você organizar as coisas, inclusive as coisas ruins. Então ficou, abre aspas, mais prático para essa galera que, quer arrumar um problema. O outro lado também quer arrumar um problema? Beleza, a gente consegue marcar pela internet, fácil, hora, local e vai estar lá para trocar porrada. Então isso acaba sendo facilitador. E uma das coisas que a gente fala, né, muito aqui sobre tecnologia da segurança são essas câmeras que estão sendo colocadas nos estádios, né, que hoje em dia fazem um reconhecimento facial, que também eu acho que pode ajudar, né? Bastante. A minimizar essa... Porque 1 é preso, 2 é preso, 3 são presos, 4 são presos, a gente começa a tentar minimizar esse problema. Consegue ter um maior controle, digamos assim.
Bom, vamos mais alguma das nossas perguntas. Bom, nós temos aqui uma pergunta. Quais são as práticas para garantir a segurança das instalações dos clubes, como centros de treinamentos e escritórios administrativos? Isso aqui foi enviado pelos nossos ouvintes. Basicamente, hoje que os clubes têm, eles têm uma gama de seguranças e até, às vezes, seguranças, vamos dizer, personalizadas, mais próximas, não seria personalizadas a palavra, eu estou buscando mais pessoais, digamos assim. Além da equipe de segurança da própria equipe, do próprio time, tem também atletas que dispõem desse serviço, digamos assim. Então acaba tendo uma proteção, digamos assim, maior. Lógico, não é inviolável, nenhuma segurança é 100% inviolável, mas nesse sentido está melhorando bastante. Há uma preocupação maior, os clubes também já têm boas instalações de segurança, de câmeras e detecção de metais e etc. Bem interessante. E até essa parte de segurança pessoal, muitos atletas eles estão investindo, por exemplo, em vans. Hoje eles não estão mais investindo tanto em carros, eles estão investindo em vans, logicamente com seguranças dentro, mas, por exemplo, vans personalizados para eles terem mais espaço, mais conforto e mais essa proteção, digamos assim. Porque ninguém vai querer roubar, assaltar. Porque se você acompanha o futebol, você acompanha um esporte qualquer, você acaba acompanhando um atleta em específico e você vai saber, às vezes, qual que é o bairro que geralmente ele está, ou às vezes o restaurante que ele frequenta, e numa dessas você sabe qual que é o carro dele. Agora, quando você vê uma van na rua, é uma van na rua. Então, acaba passando de certa forma mais despercebido do que, por exemplo, quando os caras compram carros de $500 mil chamativos na rua. Agora o pessoal não está mais comprando tanto carro assim, né? Até compra, mas nesses translados aí, nesses processos de idas e voltas de treinos, jogos e viagens, eles estão optando mais por essas vans. Bom, o Igor, ele é criador de conteúdo. E que tipo de conteúdo tu cria? Porque o teu Instagram, ele tá bombando, né? Graças a Deus, essa semana eu bati 500 mil de seguidores no Instagram. Então, é sinal que tem muitos brasileirinhos por aí que estão gostando do que a gente faz. E da onde tu tira essas ideias super criativas? A gente pode acessar o Instagram do Igor, é super criativo, ele faz vídeos. Da onde tu tira essa inspiração? Basicamente, hoje eu trabalho em 3 frentes, digamos assim, hoje os 3 canais que eu trabalho são o Brasil Kickers, que tem essa parte de ensinamento, de tutoriais. Mas continua trabalhando lá? Continua, mas é uma coisa, já está voltando um pouco mais para o lado do desafio, de capacidades. Se você consegue fazer tal coisa, tal gesto, bater, sei lá, tantas faltas, com uma precisão maior, coisas mais voltadas para desafios. Eu tenho hoje também o Reversão, que é mais para entretenimento. É de futebol, mas é brincando com o futebol. Por exemplo, a gente tem um episódio no canal Reversão que a gente faz bolas com nitrogênio. A gente contratou um cara de uma empresa especializada em utilização de nitrogênio para N fins, e a gente pegava as bolas que a gente fazia os desafios e a gente botava dentro dos galões de nitrogênio. A bola ficava como se fosse um vaso. Então, o que eles faziam com essas bolas? Eles colocavam dentro? Colocava dentro de galões de nitrogênio e aí testavam se podia ser chutado. Tá passando agora. Olha aí, ó, que beleza. E colocava dentro de galões de nitrogênio e tentava chutar, tentava jogar futebol com a bola só que a bola ficava literalmente com o aspecto de ser um vaso. Era como se a gente estivesse chutando vasos, então machucava pé, machucava a perna, era uma confusão. Só que é justamente voltado para esse lado do entretenimento, da piada, digamos assim. É mais o lado do humor da coisa. Então eu tenho no Brasil Kickers a parte dos desafios, na parte do Reversão nós temos entretenimento, humor e comédia no geral, mas mesclado com futebol. E tenho do meu projeto, que é o Projeto Camisa 12, que lá eu passo ensinamentos, dicas, informações sobre a área de goleiro. Então lá é mais voltado para ensinamentos, um pouco do que o Brasil Kickers só que mais específico para goleiro. Mas no teu Instagram tu fica falando também, eu sei que toda segunda-feira de manhã tu vem com um assunto para estimular o pessoal, não é isso? Isso, segunda-feira eu solto Dê uma olhadinha, dê uma espiadinha. Obrigado. Lá. Eu solto a leitura obrigatória. São alguns textos, análises, coisas que eu enxergo da vida que eu acho interessante passar. E principalmente nesse horário, porque às vezes é a molecadinha que está acordando para ir para a escola, ou a galera que está entrando no serviço, ou que está, por exemplo, indo para a faculdade. N situações do dia a dia. E às vezes quer ler uma coisa diferente, às vezes quer uma informação diferente. Às vezes
acordar do jeito certo pode fazer diferença para um dia muito bom e uma semana muito boa. Uma vez eu vi outra entrevista nesse sentido, que esse entrevistado ele conversava muito com um amigo antigo de trabalho e esse cara ligava para ele 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, várias vezes, com baita alto astral, chegava a gritar no telefone e esse entrevistado, ele estava passando por um momento complicado, estava desempregado e não tinha motivos para acordar de bom humor, ainda mais às 4:30 da manhã com uma ligação a alguém aos berros de alegria. E em determinado momento ele fala, cara, eu entendo tudo que você está passando, só que a maneira como você acorda, ela faz a diferença nos seus dias. Então, se você acorda dessa maneira ruim, de mau humor, de frustração, de murmuração, as suas manhãs ruins explicam seus dias ruins, explicam suas semanas ruins, seus meses ruins. E isso é ruim porque você é uma pessoa fantástica, você tem um grande potencial, você sabe entreter pessoas. E basicamente esse entrevistado hoje ele tem o maior programa de rádio matinal dos Estados Unidos da América. Ele toca em não sei quantas rádios, não sei quantas transmissões, animando pessoas na manhã. Eu me inspirei um pouco nisso também. Que aquele amigo que ligava para ele fez uma grande diferença na Exato. vida, né? E é importante também as crianças seguirem ídolos assim bacanas, inteligentes, educados, que mostram um caminho diferente, porque muitas vezes hoje em dia a criançada não tem, né? Quem é meu ídolo, né? Muitas vezes eu acho que eles estão órfãos de ídolos e tu pode se tornar, já se tornou para grande parte, né? E eu também já fiquei fã dele. Obrigado. Bacana, muito legal isso que tu faz no teu Instagram. Parabéns, continua assim. Muito obrigado. E o que mais que a gente pode falar sobre futebol, insegurança no futebol, aqui para contar para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que a gente poderia falar sobre algo que eu abordo muito eu tenho um curso, inclusive, esse conteúdo que eu faço do Projeto Camisa 12, além de ser um canal aberto no YouTube onde eu trago algumas informações, ele também é um curso de goleiros. E eu abranjo vários aspectos que eu coloco no curso, aspectos físicos, técnicos, táticos, e eu coloco aspectos mentais. A gente busca conversar com psicólogos, como a gente busca também com nutricionistas, preparadores de goleiro, preparadores físicos, uma gama de profissionais para poder abranger com mais informações. E nessa leitura de aspectos mentais eu acho fundamental, porque raramente se aborda isso no futebol. É muito raro. Então, ainda mais nessa jovem idade, essa faixa de idade de mais ou menos uns 10, 11, 12 anos até os 18, é uma faixa que o menino está tentando se afirmar. Que ele está tentando, além de se descobrir como pessoa, como indivíduo, ele também, quando ele está imerso no esporte, ele está tentando se descobrir como atleta. Ele está tentando se convencer das suas qualidades e convencer quem está assistindo, quem está acompanhando, seja um treinador, seja um empresário, seja os próprios familiares, os amigos, etc. E uma coisa que eu falo muito é com relação às tomadas de decisão. O que acontece? Muitas vezes, uma frase que eu uso muito é: erra pelo excesso, não erra pela falta. Erra com vontade de acertar, não com medo de errar. Pode parecer redundante, mas se você parar para analisar, quando você está com vontade de acertar, seu corpo está leve, está solto, está fluido. Mesmo que você erre, você tem total capacidade de controle daquilo que você está fazendo. O nervosismo pode bater, isso faz parte, receios podem bater, faz parte do processo, mas você tem, se não 100%, quase 100% daquilo que você está fazendo. Seu corpo está na plenitude de liberdade de movimento. Quando você faz algo com medo de errar, você trava. O seu corpo ele fica rígido, você engasga, você se limita nas suas ações. Então é muito mais provável que você efetivamente erre aquilo que você está tentando fazer. E isso eu coloco no meio do esporte, porque é onde eu estou imerso, é o que eu trabalho, mas isso vale para qualquer coisa. É só você ver, por exemplo, vamos colocar um ator que está fazendo uma peça no teatro. Se ele está com vontade de acertar, tem não sei quantas mil pessoas na plateia, pode ser que ele erre uma frase ou outra, uma linha ou outra de texto, ou alguma cena que ele precisava interpretar de tal maneira e ele muda ali. Mas às vezes a leveza com que ele está levando aquilo ali, com a vontade de acertar, ele consegue se contornar ali e as pessoas não notam. E aí quando ele vai fazer uma análise depois da peça com o seu diretor ou com quem quer que seja, putz, eu errei aquela hora, fiz aquilo ali e tal. Mas ele sabe o que ele fez e ele soube contornar da melhor maneira. Agora, quantos filmes americanos jovens você já deve ter visto por aí
que acontece aquela cena constrangedora do menino na escola, que ele vai fazer alguma apresentação, alguma coisa para um monte de gente, ele trava e fica ali parado, estático, esperando alguma coisa acontecer. O medo de errar. Então eu faço muito esse paralelo e acho que é um dos paralelos mais interessantes que tem com relação à insegurança no futebol. Que bacana, muito bonito isso que tu falou. Obrigado. Acho que a gente, o cortisol, né, quando a gente está com medo de qualquer coisa, ele toma conta dos nossos músculos, do nosso sangue, de tudo, e realmente faz isso, faz com que a gente se paralise, né? Exatamente. Muito bacana, muito bonito. O que mais que a gente pode falar? O que mais a gente pode falar? Eu acho que viver o presente talvez seja algo interessante também, que passa muito pela cabeça dos atletas, independente da idade, seja um atleta veterano perto de aposentar, seja um atleta novo que está tentando uma oportunidade no profissional ou de ter os seus primeiros minutos de jogo. Uma coisa que foi até um erro pessoal meu é porque eu sempre desenhei muito o futuro sem estar vivendo no presente especificamente. Eu com 13, 14 anos eu achava isso o máximo, que eu escrevia num caderno meu: com 14 anos eu quero estar jogando em tal lugar, com 15 anos eu quero estar em tal lugar, ganhando tanto dinheiro, com tantos anos eu quero estar em tal país, jogando por tal coisa, não sei o que, não sei o que. Desenhei toda a minha vida. Escrevi tudo o que você imaginar, todos os caminhos possíveis e imagináveis, porque se eu não passar aqui eu vou para tal lugar, se eu não passar por isso eu vou para aquilo. E eu estava vivendo plenamente no futuro. Só que eu fazia as coisas acontecerem no presente até a página 2. Eu treinava, eu me dedicava, só que eu não tomei ações afirmativas o suficiente para ir para aqueles lugares, digamos assim. Por exemplo, eu perdi meu pai com 13 anos de idade. Meu pai me ajudava um pouco mais nessas questões de futebol, de ir para os lugares, academias, escolinhas, jogos, treinos, etc. Depois que eu perco meu pai, e minha mãe não tem o maior dos domínios de conhecimento com relação ao futebol, fiquei muito por minha conta. E eu poderia talvez ter procurado mais pessoas, ido atrás de mais gente envolvida no futebol para ter outras oportunidades. Pelo contrário, eu foquei mais na parte de treino e de sonho do que na parte de ações afirmativas, de estar disposto a encarar lugares e ir para outras situações, tentar conversar com mais pessoas e abrir mais oportunidades. Eu poderia ter remado um pouco mais para esse lado. E quando eu fui remar mais para esse lado, já era uma fase de idade de 18, 19, 20 anos, e aí já foi se perdido um tempo valioso no futebol, que é essa fase das categorias de base, até os seus 18 anos. Porque se você está bem empregado até os 18, você está num clube bom, a gente fala empregado, mas não tem contrato para essas crianças. Quando você está bem localizado nessa faixa de idade, dificilmente você vai dar passos atrás na carreira, dificilmente você vai para degraus mais abaixo. Se você está acostumado com um time da primeira divisão, um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, hoje o Santos não está, mas é um time da primeira prateleira. Quando você está nessa faixa de idade, nesses clubes, é muito improvável que você não consiga manter, ou pelo menos dar um passinho atrás, mas ainda ter uma vida no futebol sustentável. Poder viver do futebol. Exatamente, entendeu? E quando você perde essa faixa e você começa a correr atrás do tempo perdido depois dessa faixa de idade, aí fica muito mais complicado. Que foi o que aconteceu contigo. Que foi o que aconteceu comigo. Aí eu acabei passando por N situações de clubes históricos, mas mal organizados, mal geridos financeiramente, salários atrasados, questões de estrutura bem abaixo do ideal. Então, essa questão de viver no presente, eu acho que ela é fundamental. E isso também transportando para o lado do jogo, do lado da ativação em si, às vezes o cara está muito preocupado com o resultado final, com o que vão falar dele no final do jogo. Não se preocupa com... E ele não se preocupa com a execução do que ele está fazendo naquele momento. Às vezes ele estipula metas do tipo, preciso dar 10 passes, eu preciso sair daqui com um gol. E às vezes ele só precisa concentrar em uma ação de cada vez. Uma coisa que acontece muito no treinamento de goleiro, a gente solta muita bola. Bolas que poderiam ser seguradas, poderiam ser encaixadas, que a gente fala. Às vezes o goleiro ele solta demais, porque numa sequência de trabalhos que ele tem 3 chutes para serem pegos ali naquele movimento, que dá uns 10 segundos no máximo, ele está pensando na terceira bola e ele não pegou a primeira ainda. Então, quando ele está pensando além daquilo que ele está vivendo, ele perde a primeira e ele vai se embananar nas outras duas, com certeza. E, então, isso a gente repete muito. Foca na primeira coisa que você está fazendo. Eu tenho que passar por cima das estacas? Eu vou passar por cima das estacas. Tem que passar ao redor dos cones? Eu vou passar ao redor dos cones. Ah, mas tem a bola lá na frente. Beleza. A parte da velocidade, a parte que você vai ter que correr atrás do prejuízo na bola, você vai fazer.
Mas se tem uma parte técnica aqui, uma parte de coordenação motora que você tem que fazer, você tem que dar ênfase nela primeiro. Na velocidade que você achar melhor. Vai mais devagar, faz a execução do jeito que tem que ser feita, depois você se preocupa com o que interessa, com a bola lá na frente. Então, isso tem muito a ver com esse negócio de viver no presente. Nossa, uma aula, né, de vida aqui com o Igor, contando e dando essas dicas, porque são dicas super valiosas para todas as profissões, para todos os níveis de pessoas, né? Igor, você é encantador. Muito obrigado. Bom, depois dessa aula de psicologia aqui com o Igor, quantos anos tu tem? Porque tu é muito precoce. 29. E é casado, namorado, enrolado? Não, solteiro. Isso é muito importante, né? Para as nossas pessoas que estão nos assistindo aqui, inclusive aqui no estúdio, né? Não, sou solteiro. Igor, muito obrigada pela tua presença, pela tua visita. A gente só tem que agradecer, né? Porque falar sobre insegurança no futebol é um assunto muito, né, complicado, e ele veio aqui com todo o carinho dele. Pode perguntar o que quiser. Muito obrigada. Obrigado a você, João, Quer pelo deixar convite. teu contato mais uma vez? Alguma Claro. dica pro pessoal de casa? Quem estiver em casa e puder acompanhar os conteúdos que a gente faz, canal Reversão para entretenimento, canal Brasil Kickers para desafios, Projeto Camisa 12 no YouTube para você desenvolver como goleiro, e também o curso Projeto Camisa 12, e me segue nas redes sociais, @IgorRezende12. E vão ficar tudo fã do Igor. Gente, Igor, muito obrigada. Obrigado a você. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E hoje falando sobre um assunto que é amado pelos brasileiros, insegurança no futebol, com o Igor Rezende. Muito obrigada e até a próxima semana.